Aqui é o Wesley de Paula, estamos aqui num podcast muito especial e hoje recebendo um grande amigo, eu digo que é um referencial na vida pública, na política, ele que é o Marcos Arruda. Marcos Arruda, que é pai, que é esposo, antes de pai, é esposo da grande Marli Arruda, pai, também uma figura pública, engenheiro de produção, é formado em ciências jurídicas, gerente de cidade, gestor de finanças, professor universitário, foi vereador na cidade de Osasco, na grande megalópole que é Osasco, também diretor da Escola do Parlamento atual, da Câmara Municipal da cidade de Osasco, foi subprefeito na Prefeitura de Santana, na nossa capital, e também gerente de cidade. E ele também foi secretário da SICA, que é a Secretaria de Indústria e Comércio de Osasco, secretário também da Prefeitura de Araçariguama em Finanças, enfim. Esse é o pequeno currículo dele que eu estou recebendo hoje aqui nos estúdios da Arte Filmes e nós vamos bater um papo sobre política. Marcos Arruda, é um prazer recebê-lo aqui nesse dia. Prazer é meu estar aqui nessa bonita cidade, que eu tenho muita história nela, porque o curso de engenharia que eu fiz, inclusive, eu vim de Osasco para cá, 6 anos, de segunda a sábado. Eu vim aqui para Mogi das Cruzes, porque só aqui que tinha faculdade à noite, né, de engenharia. Então a cidade de Mogi das Cruzes me traz grandes lembranças e voltar aqui hoje, bater um papo contigo, é uma alegria, Wesley. É um prazer poder recebê-lo. Antes de nós começarmos a falar propriamente dito, você tem sido um referencial para mim. Tive o prazer de poder trabalhar com o Marcos Arruda na Câmara Municipal de Osasco e ali fez acender uma chama no meu coração, no sentido de que nós somos seres humanos que podemos transformar, através do sal da terra e do luz do mundo, a sociedade. E aquilo sempre me motivou a tratar os outros com humanidade. Então, o Marcos é um grande referencial de político para mim, e até porque foi pastor meu, foi líder meu, foi professor da escola dominical. Foi meu professor da escola dominical na minha juventude. E hoje eu trago aqui nesse podcast para nós falarmos um pouco sobre essa questão do cristão e a política, porque nós temos esse grande incógnita. Muitos falam, a política é do diabo, outros falam, não, a política é de Deus, Deus está na política, alguns falam, o diabo está na política, e está essa confusão toda. E aí hoje eu trouxe o Marcos Arruda, que tem essa vasta experiência política, experiência no que se diz respeito também à sua vida acadêmica, para conversar um pouco. E aí, o diabo está na política? O diabo está em todo lugar. O diabo estava no céu, o diabo estava no céu e queria pegar o lugar do Todo-Poderoso. Então imagine. Mas eu fico pensando que o diabo tem mais o que fazer, porque a política é tão assim, é tão complicada, e o diabo fala, não vou entrar nessa não. Então o diabo tira férias nesse período eleitoral, tá certo? Ele fala, não vou me meter nisso não, porque é muita coisa para mim. Mas dizer o seguinte, quando nós não nos posicionamos, alguém se posiciona. Então, os grandes pensadores o tempo inteiro, desde lá de Sócrates, de Platão, de Aristóteles, né, todos eles falaram e escreveram sobre política. Nicolau Maquiavel, ao escrever para o Príncipe, quer dizer, sempre falando de política. Quer dizer, então há muito material a ser tratado sobre política. Inclusive, você está aqui com um exemplar da Bíblia, e a Bíblia, Wesley, ela fala de amor, fala de poesia, fala de guerra, fala do início, fala do apocalipse, do final. A Bíblia fala de gestão, a Bíblia fala de casamento, de jovens, de criança, a Bíblia fala dos velhos, mas a Bíblia também fala de política. A Bíblia é um livro absolutamente que trata de todos os temas. Sabia disso, né? Claro, sabíamos. E é interessante aí nós falarmos, porque há muitas pessoas que falam, mas na política há muita corrupção, na política o cristão não precisa se envolver na política, e nós estamos aqui trazendo esta fala hoje com o Marcos Arruda, e nós estaremos fazendo esses podcasts para trazer essa conscientização. Porque é muito fácil falar que é do diabo, e como eu nasci também na igreja, e antigamente a televisão era do diabo. A rádio também era. O rádio era do diabo. Tudo era do diabo. O Chapolin era do diabo. O Chapolin também era. O Jaspion também era do diabo. Tudo era. do diabo. E o diabo pegou tudo para ele, e ele hoje nada de braçada em muitas coisas.
E hoje nós temos tantas barreiras que nós não conseguimos alcançar pelo fato de que muitas coisas foi dada de bandeja para o outro lado. E como pastor que o senhor é, como cristão que o senhor é, qual o grande ensinamento, e não só o grande ensinamento, qual uma das fundamentais questões para ser um político cristão? Qual é a diferença que nós podemos fazer dentro de um legislativo, dentro até mesmo de um executivo? O que o senhor poderia nos falar sobre isso? O tema é bastante amplo, Wesley, porque, veja bem, o próprio apóstolo Paulo, e nós dois como pastores, servindo a igreja desde sempre, o apóstolo Paulo traz algumas recomendações quanto àquele que deseja ir ao ministério. Quer seja do presbítero, como pastor, evangelistas, mestres, doutores e apóstolos. E ele fala que o neófito, isso é, o inexperiente, aquele que não aprendeu ainda, aquele que é aprendiz, não pode estar envolvido com as coisas do ministério. Por quê? Porque as coisas do ministério, mexer com gente, é um negócio complicado. Você mexe com gente, mexe com dinheiro, mexe com sentimento, mexe com o poder, é tudo que corrompe o nosso coração. Então, o coração nosso, de qualquer um do ser humano, tem uma tendência ao pecado, ao erro. Então, tanto para o ministério quanto para a política, que são vocações. Sim. Quer dizer, ser engenheiro é vocação, ser pastor é vocação, ser pedreiro é vocação, ser mecânico é vocação, ser político, ser vereador, deputado, prefeito, também é vocação. E para essa vocação, não pode ser neófita. Se o pedreiro não sabe fazer, cai a casa. Se o piloto de avião não sabe pilotar, derruba o avião. Se o político não sabe ser político e não vê os perigos que tem, ele derruba a cidade, ele derruba a nação. Temos visto isso ao longo dos tempos. Quer dizer, então ao longo dos tempos, inclusive na Revolução Iluminista, com o grande Montesquieu, onde havia o império e o imperador era o que dominava tudo. Ele fazia as leis, ele executava as obras e ele mesmo julgava. E ele era dono de tudo, por isso imperador. Na Revolução Iluminista é que vem Montesquieu e fala, não, nós precisamos dividir isso. E vai ter alguém no executivo, vai ter alguém no legislativo e vai ter alguém no judiciário. O legislativo é quem faz as leis, o executivo é quem administra as cidades através daquelas leis e o judiciário vai julgar quando houver alguma lide, quando houver algum conflito. Tá certo? Quer dizer, então isso está em 500 anos. O Brasil estava sendo descoberto e Montesquieu estava escrevendo isso daí. Quer dizer, então hoje, inclusive na Segunda Guerra Mundial, o grande político lá da Inglaterra, o Churchill, disse a democracia, que é a que nós temos hoje, não é o melhor, mas é o melhor que temos. Dentre todos os governos que já houveram, quer dizer, a democracia é o que há de melhor. Então, para a pessoa ir, tem que necessariamente estar preparado. Não pode ser neófito, não pode ser inexperiente, senão vai arrumar confusão e tudo que corrompe o coração da pessoa, quer seja homem ou mulher, concentra, sintetiza no poder político. Lá tem dinheiro, o grande orçamento da cidade está na mão lá dos vereadores e do prefeito. Tem poder porque é ele que define as coisas. Então, são as duas coisas que corrompem o coração. Poder e dinheiro. Quer dizer, e tudo isso sintetiza dentro do poder político, que vai administrar uma coisa ou outra. E se o sujeito não tiver sido treinado, capacitado, já passado pela prova, aprovado, vai ficar complicado. Então nós temos que tomar cuidado com quem a gente vota. Nós estamos nos aproximando, nós estamos no ano 2024, nos aproximando das eleições municipais. Dia 6 de outubro 6 agora. de outubro, onde se elege os vereadores da cidade, bem como também o prefeito municipal.
Lógico, nós aqui, e eu falo como pastor, o senhor também como pastor, e já teve esta experiência por ser vereador e atua hoje como na escola do parlamento, no contexto cristão. Nós, quando cedemos o nome, e eu cedi o nome como pré-candidato hoje, e surge várias pessoas também, não, eu sou candidato, eu sou pré-candidato, surge várias pessoas. O que nós precisamos aqui é isso que hoje eu quero conversar nesse momento contigo, devido à sua experiência como um legislador que foi e hoje na escola do parlamento, a importância de um vereador dentro de um município. Ontem eu fui em um distrito nosso aqui, que é o distrito de Sabaúna. Fui numa nossa igreja lá, pregar a palavra de Deus. E em Sabaúna, no carnaval, eles fecham o distrito uma semana para ter carnaval. E eu estava lá conversando com os irmãos, carnaval. Eu falei, vocês que pagam o carnaval. Não, eu não pago não. Eu falei, sim. Paga sim, porque a prefeitura dá toda essa estrutura e quem paga somos nós. Então vocês pagaram pro carnaval. E aí eu falei, vamos fazer um culto ao ar livre lá? Ele falou, mas aqui não pode. Tem a lei do PSIL e não pode distribuir folheto. Eu falei, então por isso. Por quê? Não tem alguém que representa a gente e a gente não pode fazer, mas pode fazer o carnaval. Então por isso que nós precisamos de algum representante. Aí o irmão falou assim, pastor, precisa aqui asfaltar aquela rua. Eu falei, olha, sabe por que essa rua não é asfaltada? Porque não tem uma pessoa que representa. E eu queria que o senhor, pastor Marcos Arruda, nos explicasse um pouco, porque o prefeito da cidade, ele não pode trocar uma lâmpada da rua sem autorização de um vereador. Por isso a importância de nós termos um representante próximo da gente para que ele possa fazer políticas públicas na proximidade da sua base. Então fale um pouco para nós essa questão do prefeito. O prefeito é o gestor, mas quem determina algumas questões é a Câmara Municipal. Dentro do processo democrático, que vem desde Montesquieu, ao dividir, ele fala de pesos e contrapesos, né? Que tem o executivo, o legislativo e o judiciário, é um negócio impressionante, porque muitas vezes nós, a população, o povo de uma maneira geral, não entende e não vê a importância que é votar num vereador. E essa frase sua é muito forte e é verdadeira. Porque o legislativo é quem faz as leis autorizando o prefeito a gastar o orçamento. O orçamento aqui, por exemplo, de Mogi está quanto? 3 bilhões. 3 bilhões. Esse orçamento, o prefeito não pode fazer aquilo que ele quiser. Ele manda para a Câmara Municipal e os vereadores é que vão autorizar ele a gastar o dinheiro ou num determinado lugar, ou na saúde, na educação, no transporte, mobilidade urbana, colocar aqui na cultura, que muitas vezes não tem ninguém da cultura lá, e eles tira todo o dinheiro da cultura, no esporte, na segurança, no meio ambiente. Então, em todas as áreas da cidade, quem vota autorizando o prefeito a trocar lâmpada são os vereadores. Se os vereadores não autorizarem através da lei, que é a LOA, Lei de Orçamento Anual, que agora mesmo foi votada, agora foi votada a LDO, que é Lei de Diretrizes Orçamentárias. Foi votada e ela quem vai dirigir o orçamento no final do ano, que é a última lei que os vereadores vão votar, autorizando ou não o prefeito. Então o prefeito não pode fazer nada sem uma boa Câmara. E a questão da representatividade, dentro da democracia, todo mundo pode ser representado. Quer dizer, todos os atores sociais, os empresários podem ter o seu candidato, a igreja A pode ter o seu candidato, a igreja B pode ter o seu candidato, quer dizer, a igreja C também pode, quer dizer, os esportistas podem ter o seu candidato, quer dizer, o sindicato pode ter o seu candidato, o pessoal do LGBTQIA+, pode ter o seu candidato, todos podem, dentro da democracia, cada um manda o seu representante. O que fica complicado é quando um determinado segmento não tem quem o representa. E a igreja, por exemplo, em Mogi das Cruzes, tem que ser representada. Porque é a igreja que é o sal da terra. É quem dá o sabor, e não só dá sabor, como não deixa o negócio degringolar. Porque a presença tão somente de uma pessoa que tem moral ilibada, tá certo? Que já foi provado.
já constrange a não ter corrupção. Então, a igreja tem que mandar. Assim como a igreja tem missionários na Bahia, a igreja tem missionários na África, a igreja tem missionários em todos os cantos do planeta, a igreja também tem que ter missionários na Câmara. Então, a igreja tem que treinar gente para ir para a Câmara Municipal. E não é só na Câmara, a igreja tem que mandar missionários para o sindicato, a igreja tem que mandar missionários para as empresas, para as universidades, para as escolas, para as delegacias. Imagine, nós temos que ter professoras que ensinem aquilo que nós acreditamos. Porque os meninos hoje de 4, 5 anos já não sabem mais se são meninos, se são meninas, vai definir isso no futuro. Quer dizer, e quem define isso, Wesley? Isso é muito forte, é a política. E se nós não nos interessarmos por política, quem tem interesse é que vai definir o que os nossos filhos estão aprendendo na escola. Então, nós precisamos estar lá. Estar lá onde? Em todos os lugares, inclusive na Câmara Municipal. Você pode, e hoje nós estamos vivendo esse momento aí, a grande massa querendo liberar as drogas, né? E isso é político. Querendo liberar o aborto, isso é político. Se nós não tivermos lá um representante, isso vai passar, né? E eu vejo, principalmente, a necessidade de nós termos representantes na esfera legislativa, porque as leis são feitas lá. Nós temos aí que a questão da educação. A cada 10 anos eles mandam lá no CONAI, que é a Convenção Nacional de Educação, mandando as diretrizes. E eu estava lendo ela, logicamente você lê lá, tá lá, vamos um exemplo aqui, meu pintinho amarelinho cabe aqui na minha mão, um pastor não pode participar dessas facetas porque ele faz parte de uma instituição, cabe aqui na minha mão, não. No meio da lei eles colocam algo lá que dificulta. Então, por exemplo, essa convenção, que é a PNE, que agora, para os próximos 10 anos, está proibindo pastores ou pessoas que fazem parte de instituições religiosas participarem e dar diretrizes para a educação. E muitas coisas que estão lá, dizendo que nós temos agora que aceitar o banheiro neutro, dentro das escolas particulares, públicas, não podemos mais dizer se o menino é homem ou mulher, isso daí ele tem que definir no futuro, ele vai definir se ele é bi, si, H, I, J, L, M, N, O, P, Q. Por isso que há necessidade de nós termos representante na política, no legislativo e em todas as esferas, e esta palavra é muito própria. Se eles querem ter, amém, tudo bem, mas nós também temos que ter representação, senão nós teremos que aderir a este sistema que eles querem para todos nós. Durante muito tempo, nós da igreja, eu tenho 61 anos e praticamente cresci a vida toda na igreja. Sempre fui de igreja. Antes de nascer, eu já ia para a igreja na barriga da minha mãe, tá certo? Quer dizer, então a igreja sempre ficou ao lado, à margem. Ficamos sempre num gueto. E no gueto da não participação. E você não participar, você não dá voz, tá certo? Quer dizer, então hoje a cultura, a música, o cinema, a TV, tem uma grande influência. Só que nós não temos cineastas cristãos. Nós não temos grandes cantores que cantam nas rádios e nas televisões. Nós não temos grandes escritores, nós não temos poetas e escritores. Quer dizer, então nós, enquanto cristãos, temos que dar a nossa contribuição. E aí, ao longo do tempo, nós nunca prestamos atenção que Jesus falou que nós somos o sal da terra. Nós não somos sal do céu. Parece que nós estamos querendo fugir. Nós sempre falamos do arrebatamento e Jesus vai voltar. Nós cremos nisso. Mas a gente está querendo que ele volte já. E porque a gente está querendo que ele volte, a gente não vai para a escola, a gente não se prepara, a gente parece que está querendo fugir desse planeta Terra, quando na realidade Jesus veio aqui, nesse mundo, e lá em João 3,16, porque Deus amou este mundo, que mandou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quer dizer, Jesus veio aqui, Deus veio aqui, e nós estamos querendo fugir daqui.
Quer dizer, então, enquanto ele não vem, nós precisamos dar a nossa participação. E se nós não participarmos, alguém vai participar e vai dizer, inclusive, que nós nem podemos mais crer neste livro. Que nós não podemos mais, que nós somos a favor das drogas, e qualquer tipo de droga. E tem muita droga já legalizada. Álcool é droga, cerveja é legalizada. Quer dizer, e hoje agora o STF, inclusive, legalizando 40 gramas para o usuário. Quer dizer, aí já é a democracia sendo usurpada, porque quem legisla não é o STF. Quem legisla é o Senado Federal e a Câmara Federal. Se nós não tivermos gente lá, eles vão dizer que tipo de educação, os nossos filhos, você tem 2 filhas, sim. Eu tenho 2 meninas também. Quer dizer, eles vão dizer, quem não acredita em nada, e que não tem problema não acreditar em nada. É democrático, inclusive, falar, eu não creio em nada. Ok, só não pode querer instruir as minhas filhas. E lá, eu lembro quando eu era vereador, tinha uma frase lá que era muito dita lá, e acho que vale a pena repeti-la aqui. A minoria tem que ser respeitada. A minoria tem que ser respeitada. Mas é a maioria que vence. A maioria vence no voto. É democrático. E se nós hoje, nós evangélicos, até um tempo atrás, nós não podíamos ter voz. Nós não podíamos ser enterrados em alguns cemitérios. Éramos proibidos. Hoje nós somos uma grande maioria. Os evangélicos cresceu. A graça de Deus foi derramada sobre o Brasil. Então hoje nós temos voz. Então hoje nós podemos ter vereadores, mas não queremos só vereadores. Queremos vereadores, queremos conselheiros tutelares, queremos professores nas escolas primárias, inclusive, nas escolas do ensino fundamental. E queremos professores universitários. Assim como a gente forma obreiro para pregar, para evangelizar, a gente tem que formar professores universitários que formarão outros professores para a gente salgar essa terra e trazer o reino de Deus. E o reino de Deus é paz, é justiça, é amor, é democracia. Muitas pessoas falam assim, então vocês querem assumir esses papéis, quer ser vereador, prefeito, para mudar a cidade, para fazer de uma cidade evangélica, para fazer uma cidade crente. Não, nós temos trabalhado e eu entendo que nós queremos uma cidade melhor e mais humana. E o que é ser uma cidade melhor e mais humana? Quer dizer, é uma cidade onde vem o reino de Deus. A gente mede a espiritualidade, Wesley, não é se a pessoa canta bem ou se ela conhece alguns versículos bíblicos. A espiritualidade nossa se mede quando eu respeito o meio ambiente, quando eu não sujo a cidade, quando eu cuido bem dos animais e quando eu respeito toda e qualquer pessoa. E não importa se a pessoa acredita no que eu acredito, não. Então eu sou espiritual quando eu respeito o meio ambiente, respeito os animais e respeito o ser humano. Qualquer que seja o ser humano, sem preconceito algum. Então, quando a gente fala que o reino de Deus chega, Jesus parou para quem ninguém parava. Jesus parou para o anão, parou para a samaritana, que ninguém nem conversava com ela, parou para a prostituta, parou para a mulher que tinha muito marido, parou para gente sem vergonha e salvou um ladrão na cruz ainda. Quer dizer, então Jesus não tinha preconceito. E o reino de Deus falou, é chegado o reino de Deus. E o reino de Deus é mudança de cabeça, é respeito, é solidariedade, é repartir o pão, é a gente ser mais generoso. Nós não podemos acreditar que num país que é a 8ª economia do mundo, nós temos aí 180 países no planeta, nós somos a 8ª economia, um país rico como o nosso, a gente tem o Rio Tietê, que nasce aqui, e ali em São Paulo um Rio Tietê sujo. Como a gente crê, um país rico como o nosso, ter gente passando fome? Não posso crer que tem gente morrendo nas filas de hospitais por falta de remédio. Então, quando o reino de Deus chega generosidade, chega amor, chega companheirismo. E é isso que a gente quer trazer para Mogi das Cruzes, não, para mais de 645 cidades no estado de São Paulo. Quando chega alguém cristão
chega isso tudo, chega democracia, chega respeito, chega generosidade e chega a repartir o pão. Até porque Jesus, quando ensinou o Pai Nosso, primeiro, o Pai não é meu, Deus não é meu, Deus é nosso, Pai nosso que está no céu. O pão não é meu também, o pão é nosso. Então, quando chega cristianismo, eu tenho que descobrir que o pão não é meu, aquilo que veio na minha mão, vou repartir. E quando a gente vai para a política, todo esse orçamento, ele vai ser gerido, vai fazer gestão com transparência, com competência e, acima de tudo, Wesley, aqui hoje, não só o prefeito como a Câmara dos Vereadores, eles têm que prestar conta para o Tribunal de Contas, para o TCE. Então, tem um tribunal que vai verificar contabilmente onde é que foi gasto o dinheiro. Então, presta conta para o tribunal, presta conta para a sociedade, mas, acima de tudo, um dia vai prestar conta para Deus. E não vai prestar conta para Deus só pelo que fez. Pelo que deixou de fazer. Porque o sujeito simplesmente chega e fala, eu não fiz nada de errado. Não fez nada de errado. Eu não errei, mas também não fez nada certo. Vai para o inferno. Vai prestar conta pelo que fez e pelo que não fez. E a Bíblia diz o seguinte, você que está entrando nessa agora, vai aqui um negócio para você. A Bíblia diz, cadê a Bíblia? Tá, aqui, a Bíblia está aqui. Ela diz o seguinte, quem sabe fazer o bem e não faz, peca. Então, o senhor está chegando num lugar que é de altíssima responsabilidade, onde vai tratar daquilo que é dinheiro público, dinheiro de todo mundo, que é para educação, para saúde, e não pode ser que numa cidade rica como Mogi das Cruzes, tem gente passando fome. A gente não pode crer. O reino de Deus não chegou num lugar onde tem gente passando fome. Essas faltas de políticas públicas, e por isso que até muitas vezes nós temos falado isso na igreja. A igreja é um braço que ajuda muito o órgão público. Na igreja, nós damos centenas e centenas e centenas de cestas básicas. Quando está o menino lá nas drogas, o que a igreja faz? Arruma uma casa de recuperação. Quando tem uma família lá faleceu, o que o pastor faz? Vamos juntar aqui, vamos dar um enterro digno para essa pessoa. Quando a pessoa está enferma, vamos dar aqui uma medicação. Até mesmo a própria igreja ajuda a transportar. A igreja faz esse papel que, se ela não fizesse, eu acho que a cidade já estaria num colapso maior ainda, porque tem essas políticas que é feito dentro da igreja e muitas vezes nós fazemos e aí vai, não, nós precisamos ter efetividade, tendo representante que já faz na igreja e faz esse trabalho, mas fazendo agora com intenções, mostrando para o braço da sociedade, para aquela igreja nossa que está lá na Vila Nova União, uma igreja que está lá em Sabaúna, lá em Itaiaçupeba, dizendo, não, aqui é um representante para vocês também. Você vê a reforma protestante, lá com Martinho Lutero. A Bíblia não era traduzida. E quando Martinho Lutero traduz a Bíblia do grego para o alemão, o que descobriu? Ninguém sabia ler. A primeira escola pública que surge no mundo, surge com a reforma protestante. É com a reforma protestante. Quer dizer, a igreja, mais do que qualquer outra coisa, ela que alfabetiza. A pessoa chega na igreja, primeira coisa que a gente dá é a Bíblia, que contém 66 livros. Falamos, dá uma lidinha nisso aqui. Só que é Deus falando com você. A pessoa mais simples chega na igreja e já começa a aprender. Quem não sabe ler ainda, começa a ter o desejo para aprender o que Deus está falando. Se você juntar tudo, todas as bandas, orquestras do governo, não dá 2 igrejas nossas. Quem traz música, quem traz cultura, quem traz tudo hoje, a nível de musicalidade mesmo, são as igrejas evangélicas, todas elas. A Igreja Congregação Cristã do Brasil, a Assembleia de Deus, as igrejas adventistas, o que forma de música e o que traz de cultura para a cidade é um negócio fabuloso. O governo tinha que falar, parabéns para a igreja, sejam muito bem-vindos, queremos a contribuição de vocês aqui. Hoje eu estou falando aqui com o Marcos Arruda, que é engenheiro de produção, formado em ciências jurídicas, gerente de cidade pela FAAP.
gestor de finanças, professor universitário, foi vereador da cidade de Osasco, hoje é diretor da Escola do Parlamento da cidade de Osasco, também foi subprefeito na subprefeitura de Santana, capital de São Paulo, Santana, Zona Norte. Santana, Tucuruvi, Tucuruvi e Mandaqui. Também aqui. foi secretário municipal de Araçariguama, foi secretário municipal também da cidade linda de Osasco. E hoje estou recebendo ele aqui neste podcast para falar da importância da política, do cristão, da igreja e o que nós podemos fazer, ou não apenas fazer, mas influenciar. Porque, e aí nós estamos já caminhando para o encerramento. Porque Como você acabou o tempo? Você fala bastante, né? Meu Deus do céu. Mas uma coisa interessante, Marcos, que até surgiu e surge nesse momento político que eu queria, o senhor que é experiente nisso. Eu fui na Câmara esses dias e aí tinha 2 lá vereadores que agora estão dizendo que é crente, né? Eles passam o tempo todo em festas promíscuas, bebendo, fumando, cheirando não, mas fumando narguile, indo em tudo quanto é lugar. E agora o que eles fazem? Eles jogam a cinza, pegam a Bíblia debaixo do braço e perguntam para o assessor, como que fala? O assessor fala, tem que dar paz do Senhor Jesus. Né? E aí eles vão responder amém, e aí assim, e é maravilha, e glória a Jesus, e eles vão lá, de vez em quando eles erram a oração, né? De vez em quando eles erram a oração. Mas nós temos também que tomar cuidado, porque toda árvore, o fruto cai próximo dela. Nós temos que ver que árvore que é essa que está entrando dentro das igrejas, porque agora começou a surgir várias pessoas. E esses dias, na Câmara, eu estava lá, e o cara falou assim, olha, as minhas adegas dão mais voto do que a sua igreja, porque na sua igreja vocês são tudo desunido. Por quê? Porque eles começam a entrar lá, e aí um irmão, por causa de R$100, vota no cara. O irmão, por causa de uma galinha, fala, tô com vontade de comer galinha. O cara falou, vai lá, pega a galinha ali na avícola. Tem avícola ainda? Acho que não tem mais. Não. Tem avícola ainda? Vai lá na avícola, lá, pega a galinha. O irmão, tá bom, vou votar em você. E aí não entende que essa galinha que ele dá, que esses R$100 que ele deu, vai fazer com que ele possa trazer tanto transtorno para esse irmão. Deixa uma palavra de conscientização da importância que é o voto. Da importância que a pessoa tem, o poder do voto. E o voto não é... O Marcos não tem mais poder que o Wesley. Todo voto tem o mesmo poder. Só tem um. Tem o mesmo valor. Fala um pouquinho dessa importância do voto para as próximas eleições que teremos. O voto, mais do que uma obrigação, Wesley, porque no Brasil é obrigado, mas mais do que uma obrigação, é um direito que eu tenho de ir e votar nos meus representantes, naqueles que eu confio que vai dirigir a cidade. Quer dizer, e quando eu pego esse direito e troco por um chinelo, ou por uma cesta básica, ou por uma guitarra, ou por uns bancos de igreja, ou por umas lâmpadas, ou por causa de um churrasco, eu estou dizendo que a saúde do meu filho não tem importância. Quando eu vendo o meu voto, ou troco o meu voto por uma galinha, eu estou dizendo que a saúde da minha avó não tem importância, minha avó pode morrer nos corredores. Quando eu vendo o meu voto, eu não vou votar. Quando eu não vou votar, eu estou dizendo também, não importa se lá na creche onde meu filho vai, se tem merenda ou não. Quando eu não respeito o direito que eu tenho de ir votar, eu estou fazendo a eleição, deixa como é que tá, que não é problema meu. O que eles fizerem, tá tudo certo. Só que daí tem que dizer o seguinte, não tem direito nem de reclamar. Porque quando você vota no Tiririca, permita-me dizer aqui do Tiririca, sem preconceito com os palhaços, inclusive, mas o Tiririca não mora nem em São Paulo. O Tiririca mora lá em cima, na Bahia, lá no Ceará, lá na região norte. E ele vem aqui dizer que pior do que tá não fica, e a gente vota nele para fazer o protesto, e o protesto que nós estamos fazendo é, minha avó vai morrer lá no pronto-socorro porque não tem médico. Meu filho vai morrer porque não tem remédio. Quer dizer, é esse tipo de protesto que nós estamos fazendo. Ah, meu filho não vai ter merenda, não tem problema, mas eu votei no Tiririca e dei risada. Mas tá dando risada do quê? Tá rindo da própria desgraça. Quer dizer, o voto é um negócio absolutamente sério. E por mais que o sujeito seja rico, estudado ou analfabeto, nós só temos um. Então, é momento agora, Wesley, é momento agora, todo mundo que está nos assistindo aí, senta lá com a família e verifica
Quem é esse sujeito? Que tipo de fruto ele já deu? Se ele está na Câmara, verifica lá o que ele votou. O que ele fez lá na Câmara? Onde que ele mandou dinheiro? Quais foram as propostas que ele fez? Entra lá no Instagram dele e vê o que ele está defendendo. Se ele defende os nossos princípios. Se ele é defensor da vida. Porque agora estão votando do aborto, estão votando o terceiro banheiro. É um negócio sério. Eu sou homem. A Marli já é crescida também. Mas as filhas que são pequenininhas, vê lá o tal do terceiro banheiro. Tem banheiro para homem, banheiro para mulher. E tem o outro terceiro banheiro. Adolescente é curioso, criança é curioso. Quer dizer, nós vamos deixar isso. Porque tem meia dúzia de pessoas querendo fazer isso. Essa meia dúzia vai ditar a vontade da maioria. Então chegou a hora de nós, gente boa. Tem muita gente boa. Tem muita gente boa, não. Nós, gente boa, somos a maioria. Nós só somos desunidos. Mas chegou o tempo da gente se unir, gente séria, gente do reino de Deus, gente que se diz cristão, que ama Jesus, que ama o reino de Deus. Não vamos deixar mais que essa promiscuidade. Mas acima de... Eu não estou nem falando de coisa moral, não. Promiscuidade com o dinheiro público. Quando você pega o dinheiro e não coloca ele onde tem que ser colocado, isso é criminoso. Isso é criminoso. Você pegar dinheiro e desviar dinheiro da merenda, da licitação. Desviar dinheiro na pandemia agora, uns aparelhos que custavam 5 mil reais, comprando por 50 mil reais. Meu Deus do céu, para onde foi esses 45 mil reais? Muitas pessoas morreram por causa do voto errado que nós demos. Então, muita gente morreu por causa do voto de muitas pessoas, ou que votaram errado, ou que deixaram de votar. Porque quem deixou de votar é tão responsável por quem morreu do que quem votou errado e de quem foi chefe da corrupção. Então só tem um jeito para a corrupção diminuir. É botar gente séria, botar gente honesta, gente que já foi treinada, e aí não tem como, é só pesquisar o currículo do sujeito. E nas internet está tudo lá. Só procurar lá no Instagram, procura no Facebook, qual a referência do sujeito, quem são os amigos dele, com quem ele está andando. E aí eu vim aqui para dizer o seguinte: você é meu pré-candidato, eu acredito em você, e se eu tivesse aqui no dia 6 de outubro, eu vou estar em Osasco. Mas se eu estivesse aqui, eu já saberia o que fazer com o meu voto. Muito obrigado. Estamos aqui com o Marcos Arruda. Mas não acabou ainda, não. Acabou. É um homem experimentado na política, preparado para isso. E eu agradeço a Deus, porque um dia Deus colocou eu no seu caminho. Né? Era um menino meio que tímido e você me levou lá para Paulista para assistir Se Amar. Sobre liderança, depois me levou para o Sebrae para fazer o curso Liderar, onde eu estourei muita bexiga e aprendi. Não, você estourou a bexiga. Você estourou a bexiga também? Bexiga. Eu e o Ronaldo que está na glória. O Ronaldo, Pai do Senhor Jesus. Não era para ter ido tão cedo, morreu cedo, Ronaldo. Morreu cedo pela Covid, e ali eu louvo a Deus, né? Porque aí depois fui para a Caverna. Caverna era um projeto que o Marcos tinha, que era levar líderes para um determinado local, e todo dia de manhã nós passávamos lá 4, 5 horas estudando, né? Deus cura. E aí não entendia nada daquela ali. E eu tenho aquela apostila até hoje, porque naquele momento eu não entendia, mas hoje eu entendo que eu estava sendo forjado, preparado para onde eu estou querendo ir hoje. E eu agradeço pela sua vida, agradeço por poder sair lá de Osasco, hoje, um dia chuvoso, pegou quase 5 horas de trânsito, mas está aqui podendo falar de políticas públicas, até porque eu vejo esse interesse em Marcos forjar, fazer mentoria de pessoas para fazer a diferença nos determinados locais, que é na Câmara Municipal, até mesmo na Prefeitura. Quero agradecer demais o Marcos Arruda, a Marli, as suas filhas, e estamos juntos e misturado. Deus te abençoe, e quero te ver lá sendo luz e sal naquele lugar. E eu sempre digo o seguinte: tem demônio que sai com oração, tem demônio que sai com jejum, mas tem demônio que só sai no voto. Vamos tirar alguns demônios de lá, em nome de Jesus. Muito obrigado a você que esteja aqui com a gente. 3C, compartilhe, curte e comente estes podcasts, mande para os seus amigos, mande para a família. Nós estamos
fazendo com que uma onda diferente cresça em Mogi. Somos desafiados por Cristo a ser sal da terra e luz do mundo, denunciando profeticamente as injustiças e deixando e trabalhando por uma Mogi melhor e mais humana. Um dia eu ouvi isso e entrou no meu coração. Muito obrigado a todos. Deus abençoe.